Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu estou fazendo esse vídeo de hoje sobre técnicas de impressão. Esse vídeo acabou vindo de uma demanda que surgiu por causa de um outro vídeo que foi sobre cartões de visita, onde algumas pessoas vieram me perguntar sobre as técnicas de impressão. Como eu vou falar de algumas, eu vou dar uma pincelada rápida, mas tem alguns vídeos que detalham essas técnicas. E se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, que eu vou ter o maior prazer em tentar te ajudar. Inclusive, a gente queria convidar você para se inscrever no canal no YouTube, porque assim como a gente está falando de técnicas de impressão, tem vários outros assuntos legais sempre relacionados com os papéis. Vamos lá? A primeira técnica que a gente vai falar, que é a mais convencional, é o offset. Offset é uma técnica onde a tinta ela é transferida para o papel com uma borracha. Então, a superfície do papel, quanto mais lisa for, melhor recebe essa impressão. Mas é possível sim imprimir offset em papéis com textura. A técnica offset, ela imprime, a ideia é imprimir o mais básico, que é o semic, que são as 4 cores impressas. Elas são impressas em momentos separados, que depois, quando combinados, vão resultar na impressão. Então, aqui a gente tem o exemplo da impressão do azul, que é o cian, o vermelho, que é o magenta, o amarelo, que é o yellow, e o black, que é chamado de K. Então, é o semic, que são as 4 cores. Quando coordenadas, elas vão formar a imagem impressa, que aqui nesse exemplo está mostrado aqui. Como são pontinhos muito pequenininhos que juntos vão formar a imagem. E por que eles conseguem se juntar? Porque no caso do offset, a tinta é translúcida, ela transparece. Então, uma cor soma com a outra e resulta na impressão. Por isso que dá para fazer, e é muito indicado offset, para impressão de imagens, de fotos, e a grande preferência para impressão de imagens e fotos, principalmente por parte das gráficas, é um papel chamado couché, que é um papel que tem um revestimento na superfície que favorece a impressão offset. Agora, não é para imprimir só em couché, não precisa imprimir só em couché. O resultado fica muito legal em outros papéis também, não revestidos, coloridos, com textura. Quando a gente fala em impressão offset em papéis coloridos, inclusive, lembra que eu falei que a tinta é translúcida. Como a tinta é translúcida, o fundo do papel interfere na impressão. Se você usar um papel colorido, o que acontece? A cor do papel soma com a cor do impresso. Então, se você imprimir em azul sobre um papel amarelo, o resultado, por exemplo, vai ser verde. E se o papel for muito escuro, inclusive, você não consegue essa definição de imagem. Eu trouxe um exemplo de impressão no papel verde. Se fosse uma foto, ficaria ainda mais claro, mas com certeza a cor do fundo interferiu na cor da impressão na superfície do papel nesse caso. Então ela acaba esquentando, inclusive, como o fundo é um fundo vivo, tudo fica mais vivo. E se fosse uma foto, essa foto ia ficar esverdeada. Eu tenho um exemplo que eu vou mostrar para vocês a foto. Dá para ver bastante a interferência da cor do papel no fundo dessa foto, né, na imagem da foto. Quando a gente quer imprimir num papel offset, por exemplo, preto, azul marinho, para fazer um convite, para fazer um impresso, é possível também imprimir em tintas prata, ouro, cobre. Essas tintas têm esses pigmentozinhos perolados, elas cobrem mais a superfície do papel. Tem aqui um calendário da Iemini, da Ieprint, que foi feito no papel Popset Black, que tem a impressão em prata. A gente vê essas pedras impressas em prata e a gente vê que dá uma ótima leitura. Agora, antes, a impressão offset, ela se restringia a quantidades grandes. As gráficas foram otimizando seus processos. Hoje em dia as gráficas conseguem imprimir quantidades menores, mas surgiu também a tecnologia digital de impressão, e que facultou as pessoas que quiserem imprimir com um nível de qualidade, como a gente viu, uma foto ou uma imagem,
em pequenas tiragens. Quando eu falo em pequenas tiragens, eu estou falando em uma peça, 2 peças, 20 peças. E essa divisão de quando imprimir digital, quando imprimir offset, tem que ser conversada com a gráfica para ver o que vale mais a pena. Então aqui eu tenho um exemplo, existem na impressão digital a impressão que a gente fala em toner líquido e toner seco. No caso do toner líquido, eu tenho um exemplo aqui, esse material foi impresso em impressão digital toner líquido. Toner líquido, assim como offset, a tinta é líquida, então ela penetra no papel e ela não fica com um brilho na superfície. Quando a gente fala em toner seco, a gente vê uma super definição de imagem também. Esse aqui é um caso de impressão numa Okidata, o outro era numa HP Indigo. E aqui a gente vê que a impressão fica muito boa, mas se a gente olhar de pertinho, ela tem um pouco mais de brilho na superfície do papel. Mas mais uma vez, é muito legal saber que a gente tem como imprimir fotos, imagens com muita qualidade numa quantidade pequena. E a impressão digital, ela tem uma vantagem, inclusive, às vezes sobre offset. Quando a gente vai imprimir, lembra que eu falei que a impressão do papel preto teria que ser em prata, cobre? Existe a possibilidade mesmo no offset de se aplicar uma tinta branca fosca, mas é muito difícil. Eu, sinceramente, nunca vi um trabalho que realmente tenha uma qualidade para poder ter esse fundo fosco e imprimir uma foto em cima, uma imagem em cima. No caso, as impressoras digitais conseguem aplicar uma camada maior de tinta, cobrir a superfície do papel e imprimir imagem em cima de papéis escuros. Aqui a gente tem um exemplo, esse aqui é um caso de toner seco da Ricoh, mas o toner líquido tem a mesma capacidade. Aqui, inclusive, está cobrindo um papel com brilho brilho dourado. E olha como fica super bonito. E em cima dessa impressão, daria para colocar uma quadricromia e imprimir uma foto. Então, essa é a impressão digital. Aqui a gente vê, por exemplo, com a impressão digital também, você acaba tendo um fundo colorido, mesmo com toner seco, dá uma esquentadinha na imagem. Tem um pouco de interferência, sim, no fundo, porque aqui não tinha o fundo de calço branco aplicado. A impressão digital também, além da impressão, existe hoje em dia o acabamento digital. Esse material aqui impresso pela Compulaser, por exemplo, ele tem um polímero aplicado na superfície, que é como um verniz que dá o relevo, que é maravilhoso, tudo feito digital. Você consegue fazer 4 peças, 3 peças, com esse nível de qualidade e tudo impresso em digital. Foi uma grande vantagem. E a digital não mata offset, existe um momento para cada um. Cada técnica tem um momento, por isso que é importante conversar com a gráfica, por isso que se você quiser conversa com a gente vai te ajudar também. Uma outra técnica de impressão que eu quero falar é a serigrafia, ou silkscreen. A gente conhece muito para camiseta, né? Para roupa, mas a serigrafia pode sim ser impressa, o papel pode sim ser impresso em serigrafia e fica lindo. Aqui é um exemplo de um cartaz e a serigrafia ela consegue cobrir a superfície do papel completamente. A serigrafia tem uma desvantagem, que como os pontos da tela serigráfica são maiores, é muito difícil e a tinta é mais densa, a camada de tinta também é maior que a aplicada, é mais difícil fazer essa formação de pontinhos para formar as imagens, as fotos. Não é impossível, mas é muito mais complicado, é difícil fazer isso numa escala comercial e esse nível que a gente tem de qualidade de foto, eu entendo que não dá para chegar com a serigrafia, então é muito mais usado para esses momentos. A gente tem letras, áreas chapadas e fica lindo. A serigrafia pode ser fosca e pode ter brilho. Quando ela tem brilho, normalmente ela tem um relevo. Então aqui a gente tem 2 exemplos muito legais, esse aqui num papel com brilho inclusive, e a impressão toda feita com a serigrafia com brilho, parece o calçamento mesmo. Esse aqui foi feito pela Sulto Serigrafia. Outro material da Sulto, a gente tem o fosco e o brilho, e nesse caso o fosco, uma tinta fluorescente. Olha que legal, que força que ficou esse material impresso. Outra técnica que eu quero mostrar para vocês é o hot stamping. No caso do hot stamping, é uma fita que é aplicada na superfície do papel com um clichê, que é o tipo de um carimbo.
e o clichê mais o calor aplicam nessa área que tem o clichê, essa película fica aplicada sobre o papel. Aqui a gente tem um exemplo que parece bastante inclusive com uma iluminura, mas é um hot stamping, é uma fita aplicada. Essa fita normalmente é dourada, prata, cobre, mas ela também pode ser vermelha, preta, azul, fosca. Tem várias opções, mas o mais comum que a gente vê é o dourado. No caso do hot stamping, ele pode também ser com uma película que se chama de holográfica, que ela é meio furta-cor, ela dá esse efeito visual. Pode ser com holografia e alguns, exemplo, como se fossem pingos. Aqui a gente tem o cartão do Missemota, que tem o hot stamping holográfico e ele é impresso em serigrafia também, um exemplo super bonito de cartão. Vou mostrar para vocês um outro exemplo para poder fazer a diferença do hot stamping aplicado num papel liso. Aqui a gente tem o prata, esse papel é liso, é um Color Plus, e a gente tem o Color Plus TX, que é o Color Plus com textura, nesse exemplo aqui. Então a gente tem a textura, ainda aparece, por mais que exista uma pressão, essa pressão não é suficiente para matar totalmente a superfície do papel. Existe um outro jeito de aplicar o dourado ou prata, que é um high print, que é uma impressão serigráfica com volume, como a gente tinha mostrado, e com o hot stamping em cima. Então ela não tem nenhum relevo no verso e ela tem uma delicadeza enorme, dá para se fazer um nível de detalhe nesse caso muito alto. E aqui a gente tem o cartão da Suzana Fujita, feito no Cryogen White, que é um papel da Arjo Wiggins, que tem umas partículazinhas muito delicadas de brilho, com a aplicação do dourado, um cartão lindo. Aqui a gente tem outro exemplo que coordena tudo isso, porque tem a serigrafia, o hot stamping e o offset. Então eu trouxe o cartão da Marisa Martim, que faz papelaria personalizada maravilhosa, e a gente vê todos esses detalhes reunidos nesse cartão aqui. Tudo isso também, esses cartões estão no vídeo sobre cartões de visita. E a última técnica que eu gostaria de falar com vocês tem a ver com o hot stamping, no sentido de que também usa um clichê ou uma pecinha para aplicar a tinta sobre o papel, que é a tipografia. Na verdade, a gente está falando da técnica mais antiga, do Heidelberg, e que voltou com muita força de uns anos para cá. E a gente tem aqui um exemplo muito legal de um cartaz feito lá na oficina tipográfica, que usou peças de madeira na impressão. Então tem aqui, a gente consegue ver inclusive no verso do papel um pouco de relevo. Isso foi impresso numa mesa, uma impressora tipográfica plana. E a gente tem aqui um exemplo no meu cartão de visita, que foi feito em letterpress. Esse aqui foi impresso pela Questampa, Maurício Leme. E aqui nesse caso, como que funciona? Também ao invés de ser o tipo móvel, que são as letrinhas, né? Aqui a gente tem um exemplo de tipo móvel. Aqui, por exemplo, uma família de tipos. São letrinhas que você consegue juntar e a impressão, por pressão, ela fica com a letra impressa. Aqui pode ser só a pressão sem a tinta, mas ela entintada vai ter a tinta no fundo de cada letra ou de cada pedaço do impresso. E aqui isso pode ser feito com essas fontes móveis ou com um clichê, que lembra que eu falei do hot stamping, que usa o tipo de um carimbo, que é um clichê? Esse aqui é um clichê. Normalmente eles são feitos de metal, mas existem polímeros também que fazem essa impressão. Então essa parte da superfície vai ser entintada e na pressão o fundo fica impresso. Bom, essas são algumas técnicas. Quando usar cada uma depende do objetivo que você tem final para o seu trabalho. Então, se a gente puder te ajudar nessa escolha, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de conversar a respeito. Se inscreve no nosso canal, que semana que vem tem mais vídeo, e segue a gente também no Instagram, no Face. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês, tchau!